Olá, seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. O meu nome é Paulo Sérgio de Camargo, sou especialista em grafologia e neurociências do comportamento humano. Hoje nós vamos analisar a escrita do casal Johnny Depp e a Amber Heard, principalmente a escrita dela, que ela praticamente está no centro de um furacão aí. Lembrar que a grafologia não faz diagnóstico. Se você encontrar alguém que faça diagnóstico com a grafologia, dê um passo para trás, porque é muito perigoso. Realizar diagnósticos com um só instrumento não é possível. O grafólogo não tem vamos dizer assim, direito por lei de realizar análises grafológicas com base em fazer diagnósticos. Então, o que nós vamos falar sobre a Amber Heard aqui é baseada em algumas teorias, especialmente da escola italiana, sem o intuito de fazer diagnóstico ou denegrir a imagem da atriz ou do ator. Eles próprios já fizeram isso e estão mais do que conscientes que estão se destruindo. Vamos lá então, a primeira característica da escrita dela, aqui vocês podem ver a escrita dela. A escrita dela tem algumas características importantes. Ela é por demais chamativa. Isso para o grafólogo é muito importante. O grafólogo moderno trabalha atualmente com quatro características principais: espaço, forma, movimento e traço. Isso é importantíssimo para o grafólogo. Vamos ver então agora como é que a gente pode observar essa escrita. Essa escrita é desproporcional. Observem a zona superior e a zona inferior. Ela está totalmente desproporcional em relação à zona média, que é a zona do meio. O Klages, um grafólogo alemão, famoso grafólogo alemão, iniciador da escola alemã, ele, numa dos seus livros, ele diz o seguinte: proporção, falta de emotividade, desproporção, emotividade. Quanto mais desproporcional a escrita é, maior a emotividade, a emocionalidade da pessoa. E aqui nós vemos então a zona superior bem definida, bem definida em termos maior que a zona média, que é também maior que a zona inferior. Então esses laços aqui indicam emotividade. Zona superior e zona superior inferior desproporcionais indica angústia instalada. Essa angústia instalada a pessoa não vai conseguir livrar sem um trabalho de um psicoterapeuta. Repetindo, zona superior muito grande, zona inferior muito grande. Essa desproporção indica angústia instalada. Sobressaltos, vejam aqui o tamanho desses sobressaltos aqui, esses traços sobressaltados. Esses traços sobressaltados indicam também que a personalidade da pessoa sofre e acusa, não há dúvida, esses repentinos sobressaltos, essas repentinas mudanças de humor. Arpões. Arpões é uma teoria interessante, são esses pequenos ganchinhos aqui que você vê no início da palavra, no início do traço. Esses ganchos aqui indicam tensão, agressividade. Agressividade é maior do que a normal. A pessoa se aferra às ideias dela. E as ovais, ovais distorcidas. Vejam só as ovais distorcidas aqui, quando ela vai escrever aqui, vamos dizer assim, esse O aqui. Agora vejam só, esse A aqui, ele tem várias variações nessas ovais aqui, ovais em formas de laço, ovais pinchadas aqui praticamente. Não é um bom sinal. A oval na grafologia indica o eu, então não é uma percepção do eu bem estruturada. E esses S's aqui, com um triângulo aqui praticamente na zona inferior, indica em termos de neurociência a perda das funções cognitivas, ou seja, ela não consegue trabalhar com discernimento, orientação e por aí
e por aí vai. Vocês estão percebendo que é uma síndrome muito ruim que ela tem na escrita. Outro traço que chama atenção agora, porque se vocês perceberam, o bilhete estava invertido. Agora nós colocamos o bilhete em linha reta. Amber Heard está em linha reta. Vejam só que esses traços aqui, ó, o Moretti, o padre Girolamo Moretti é o pai da escola italiana de grafologia. Esses traços aqui, como se fosse um braço embaixo da próxima letra, é chamado de traço de mitomania tipo 2. O Moretti tem a mitomania tipo 1, mitomania tipo 2 e mitomania tipo 3. Esse é o tipo 2. Vejam só que é uma tendência a se fixar numa ideia, inventar, dar uma interpretação subjetiva aos fatos. Indica dissociação da personalidade, mas aí eu repito, não entramos em diagnóstico. Carência no sentido das proporções. Então a pessoa recebe um estímulo, alguém dá um esbarrão nela, ela quer dar um tiro, então ela amplia muito, não tem uma proporção entre o estímulo recebido e a resposta. É um péssimo sinal grafológico. Aqui nós podemos ver com mais intensidade, novamente aqui o arpão que eu falei anteriormente. Essa escrita também, vocês já devem ter percebido que é invasiva. Uma zona invade a outra. Vejam só que essa invasão indica eu não respeito o seu limite, eu não respeito o limite do outro. E agora nós temos um traço extremamente interessante, chega a ser um pouquinho, não chega a ser tão agressivo, mas é chamado traço da brutalidade do Marquesan. Na inteligência ele oblitera parcialmente a responsabilidade. No sentimento existe uma cólera irresistível e violenta. E também é gosto por ver o outro sofrer, ira inesperada. Um grafólogo italiano, amigo meu, Antonello Pizzi, um dos melhores grafólogos europeus, ele diz que isso é um traço de raiva e de oposição. Vejamos bem aqui, vocês vão ver aqui, olha, observem aqui, esse traço aqui, ele desce em forma de massa, em ponta quadrada. É um traço clássico. Novamente aqui, ó, desce, para em ponta quadrada. É um traço clássico do riso de brutalidade, embora não apareça em grande quantidade, porque o grafólogo tem que ponderar, mas ele existe na escrita. Outro sinal importante aqui, que vocês estão observando aqui, é a pessoa colocando cruzes ou X na assinatura. Também é um sinal de anulação. E aqui a assinatura dela. A assinatura dela tem... Aliás, é uma mulher muito bonita, uma atriz, sabe se posicionar muito bem. O traço da afetação da escola italiana, que tem esse nome pomposo, Risse dell'Ammaneriamento, ou coisa assim, os italianos podem falar melhor do que eu. Esse traço da afetação é quando um traço inicial, ou final, ou no meio, tem esses elevados, esses contornos, esse tamanho exagerado. E aqui nós temos um traço da afetação, ironia, que também está de acordo com o que ela está apresentando nesse júri. E o traço da confusão, risse della confusione. Os italianos chamam risse o traço. O risse é a ponta do cabelo, é a pontinha do traço, como o padre Moretti definia. Mas vocês podem observar que o risse da confusão é um pouquinho diferente do traço da afetação. Observem que aqui nós temos o traço da afetação. O traço da confusão é quando o traço de uma letra invade a outra. As letras se misturam. Vejam aqui como as letras se misturam, fazendo uma confusão. Mistura de sentimentos, ideias. E quando, em caso a pessoa se deixe levar pela sensualidade, se manifesta de maneira violenta. Não há dúvida que ela, como atriz, usa muito o corpo, sensual, etc. Não estamos julgando nem condenando ela, apenas relatando um fato. Mais interessante, a assinatura ascendente, ambição, ilegível, confusa, gosto por se mostrar, se aparecer e não quer que a pessoa veja a intimidade dela. E alguns ângulos aqui, ó. O ângulo é sempre uma atitude agressiva. E novamente os pequenos arpões aqui nesses
nesses finais. E aqui nós temos duas assinaturas dela, para vocês compararem aqui. Já tem aqui o traço da afetação, o traço também da confusão. E aqui vejam só um ângulo inesperado aqui na palavra love, e abaixo da zona média, indica também alto nível de agressividade. É muito perigoso para o grafólogo fazer análise pensando depois do que viu. Então nós estamos aqui levantando essas teorias de acordo com o padre Moretti, e são extremamente interessantes. E agora vamos aqui passar para a próxima assinatura do Johnny Depp. A assinatura do Johnny Depp, ilegível, confusa, bizarra, desproporcional, não é uma boa assinatura, não é uma boa assinatura. Nós sabemos que ele utilizava-se de drogas, de substâncias entorpecentes, então isso é muito ruim, isso vai aparecer na assinatura, mas o grafólogo também não vai ficar dizendo, olha, eu sou capaz de ver com intensidade drogadição na escrita. É muito perigoso, porque você pode olhar a escrita de uma pessoa, você observa a escrita, vê sinais de droga. E se forem drogas lícitas, por exemplo, receitadas por médicos, como pessoas que sofrem de epilepsia e têm que tomar drogas de modo contínuo. Isso pode aparecer na escrita, então tome muito cuidado. E a assinatura dele tem uma característica aqui que é uma das minhas, entre parênteses, das minhas descobertas na grafologia, talvez uma das descobertas mais legais que eu fiz na grafologia, uma das teorias mais interessantes, que eu chamo de assinatura tridimensional. Se vocês observarem aqui, no início da assinatura, parece que ele faz num plano e o traço vertical no outro. Sempre que a assinatura consegue ver dois planos aqui em 3D, quando ele faz esse tipo de traço inicial, aparece a assinatura tridimensional, são pessoas imaginativas, criativas, que têm diferenciais para acrescentar. É muito comum em atores, pintores, etc. Mas aqui essa assinatura nós vemos então essa tridimensionalidade. E também vemos aqui essa confusão mental que aparece na assinatura e também alguns sinais de agressividade. Lembrar que nós não estamos condenando nem absolvendo o Johnny Depp ou a Amber Heard. Espero que você tenha gostado dessas observações grafológicas. Eu falei muito rápido, você pode repetir e revisar essas teorias. Tudo isso está neste livro aqui e está nesse livro que eu escrevi, que se chama Personalidades de Risco. A personalidade de risco é aquela que se coloca em risco ela ou o entorno dela de modo consciente ou inconsciente. Os dois, tanto a Amber quanto o Johnny Depp, são personalidades de risco. Duas personalidades de risco, quando se encontram, ampliam muito o risco. Deu no que deu, infelizmente. O meu nome é Paulo Sérgio Camargo. Se você gostou, dê um clique aqui, se inscreva no nosso canal. Espero que você volte aqui e conte com a sua sugestão. Até a próxima.